Olá, né? Acabamos de concluir a parte de arquivos estáticos e enquanto isso, né, eu fui lá no site do Bootstrap, baixei o Bootstrap, ó, baixei aqui o Bootstrap, coloquei aqui o min.css, baixei o Font Awesome, coloquei o CSS dele aqui. Aqui é outros CSS personalizados de um template, coloquei aqui também. As fontes lá do Font Awesome, lembrando que eu estou trabalhando com a versão 4.7, estão aqui. Algumas imagens aqui do IFPR, por exemplo, o favicon lá que vai aparecer na miniatura da aba. Baixei esse Popper JS, baixei o jQuery, baixei o Bootstrap. Então eu baixei todos os arquivos lá e coloquei dentro da pasta estático. E agora a gente vai começar a utilizar eles aqui, por exemplo, no nosso index. Só que a gente, em vez de colocar direto aqui no index, quando a gente tem um projeto, a gente tem aí várias páginas. Tem a página index, sobre, contato, tem a página de cadastro, tem a página de login. E todas elas geralmente seguem o mesmo padrão. Você faz um template lá e segue esse template para todas as páginas. Aqui a gente vai ver agora nessa videoaula como fazer isso, como a gente reutilizar um template sem a necessidade de ficar criando aí, né, arquivos e configurando todos eles, importando tudo em todos os arquivos. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos criar aqui, por exemplo, dentro do nosso templates aqui, páginas, eu vou criar um arquivo chamado modelo.html. Esse arquivo aqui ele vai ser a base do meu site. Então todo o index vai se basear no modelo, a página de contato vai se basear no modelo, a página de cadastro vai se basear no modelo. Então esse aqui vai ser o template base que meu site vai ter. Vocês podem consultar na internet, procurar templates prontos e utilizar, não tem problema nenhum. Eu vou começar um do zero, só para ficar com um código mais enxuto aqui e para ficar mais didático. Então eu vou criar aqui o HTML5, né, para criar o template básico. Vou chamar aqui, por exemplo, de modelo. Vou mudar aqui para pt-br. Beleza. Vamos fazer as importações aqui, ó. Como eu estou trabalhando com o Bootstrap, então vou colocar aqui, ó, link, pegar a opção do CSS e vou usar aquele esqueminha do estático. Só que para eu usar aquele esqueminha do estático, eu tenho que carregar o estático aqui em cima, né? Chave porcentagem, load static, porcentagem chave. Lembrando que não pode ter espaço, nem aqui e nem aqui. E aqui, mesma forma, porcentagem, static, entre aspas, css barra bootstrap.min.css. Só para eu saber se funcionou ou não, vou colocar um H3 aqui, chamar de template modelo. Vamos dar uma olhada aqui, vamos rodar o projeto de novo, eu parei ele, né? Lembrando que tem que ativar o ambiente virtual aqui, né? Python run server. Vamos abrir aqui o localhost 8000. Ah, tá. Porque eu reaproveitei um outro arquivo aqui, né? Vamos mudar aqui então no nosso página inicial. Eu coloquei alguns comentários aqui, né? Vamos chamar aqui de modelo.html. Vamos tirar esse código que já já a gente vai colocar aí. Era esse o erro que estava dando ali, né? E como eu tirei ele também na URL, vou tirar aqui. Na verdade, vamos deixar lá, que ele vai dar menos problema. Ok. Só mudei aqui para modelo, né? E se eu acessar agora a minha página inicial, a template modelo, eu sei que importou corretamente o Bootstrap. A gente teve esses problemas porque na verdade eu baixei esse código aqui, aquele que eu tinha acabado de fazer, eu excluí ele e baixei do repositório do Git do jeito que está esse meu template aqui. Por isso que aqui estava como index 2, né? E tem os comentários. Mas tudo bem, eu mudei aqui para modelo só para verificar que a importação foi correta. Como que eu sei aí? Eu sei que importou por causa da fonte. Se eu tirar essa importação do Bootstrap aqui, da F5, ó, ele já volta para o padrão lá do Windows, que é a Times. Então se eu coloquei aqui, então importei corretamente. Então eu importei esse e vou colocar aqui no final, por exemplo, script, pegar essa opção aqui do src e vou importar aqui os meus arquivos JS, static
Tá, JS barra, deixa eu pegar o nome certinho ali. Eu vou clicar aqui, apertar F2 para renomear, vou copiar o nome, ESC, fecha aqui. Só clicar, seleciona o arquivo, botão direito, renomear. Aí você copia o nome dele, seleciona, Ctrl C e dá um ESC aí, pode fechar ele, só para copiar corretamente. E aqui eu vou copiar e colar essa linha mais 2 vezes. Só que daí agora eu vou pegar o Popper, JS e por último o Bootstrap. .min.js. Lembrando que eu estou criando aqui um template base para eu poder usar nas outras páginas. Então a ideia de utilizar vários templates é a seguinte. A gente tem aqui o nosso template carregado estático, né? Estou trabalhando aqui no meu arquivo de modelo. Deixa eu voltar para cá, na verdade. Ó, template modelo, deu certo. E daí você vai criar o seu template modelo. Você vai criar lá, por exemplo, o seu menu. Então vamos supor que eu tenho uma div aqui. E aqui dentro eu vou ter o código do meu menu. Aí você vai ter lá, você tem uma parte de destaque. Eu vou minimizar aqui, ó. Só clicar, se não me engano, aqui. Você vai ter uma página de destaque, então você vai ter lá uma outra div, né? Figuras. Às vezes você quer que deixe passando algumas imagens, alguma coisa assim. Aí você vai ter aqui o corpo do seu site. Vamos chamar de container lá do Bootstrap. Vamos jogar esse aqui. Vamos criar um parágrafo, conteúdo, site. Você tem também um rodapé. Vou criar outra div aqui e colocar aqui rodapé. Assim, né? Se a gente for analisar a nossa página, tá bem feio ali, né? Esse código veio para cá porque eu estou usando um container. O container ele não utiliza a tela inteira do Bootstrap. Ele vai utilizar uma faixa daqui até aqui, mais ou menos, uma faixa central. Esses outros, como eu não coloquei, ele ficou de fora a fora. Só para a gente identificar aí cada uma dessas fatias, vamos chamar aqui de light, para ficar uma cor clarinha. Vamos colocar uma outra classe aqui, secondary, para ficar uma cor um pouquinho mais escura. Aqui no container vamos deixar branco e aqui no rodapé eu vou colocar o BG Light também. Só para a gente identificar essas faixas aí do nosso site. Então nosso site, nosso template, está pronto aqui, meu template base. Então toda a página vai seguir essa daqui. O que acontece aqui com a minha página? Eu tenho várias seções aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui o menu, tenho a parte de destaque, tenho o conteúdo, tenho o rodapé. E todas as páginas eu quero que siga esse mesmo modelo. Não vamos aí levar em conta a aparência, né? Mas vamos levar em conta que tem ali várias partes do nosso site que eu também quero ter nas outras páginas. Para que eu possa ter isso nas outras páginas, eu posso criar aqui blocos de código, mesma notação chave, porcentagem, né? Porcentagem chave. Eu vou criar aqui, por exemplo, o bloco menu. Então você consegue criar aí blocos de HTML no seu template, porque depois nas outras páginas você não vai precisar criar tudo isso aqui novamente. Você simplesmente vai colocar lá qual que é o bloco que você quer que seja diferente desse. Então você consegue dar como se fosse um extends no template. Então você consegue utilizar esse template, reutilizar o seu template base em várias páginas, sem ficar colocando menu, rodapé, página de destaque, lateral em todas elas e importando tudo isso. Para isso a gente precisa criar esses blocos, né? Então aqui eu tenho que finalizar com end block tudo junto. Então eu criei aqui meu bloco de menu. O nome, vocês que vão dar aí desde que seja escrito depois do block. Tem que ser dessa forma. Por exemplo, destaque e depois o end block. End block. Mesma coisa, vamos criar o block. Block conteúdo. Vem aqui. End block. Vamos criar o bloco rodapé também. Block rodapé. End block. E eu vou criar mais um bloco também, que é o título. Porque, por exemplo, cada página vai ser um título diferente. Qual que é o título da página? É o título que aparece aqui na aba. Ó. Então, na página, eu não quero que fique modelo para todo mundo. Então, eu vou chamar isso aqui também como um bloco. Um bloco não precisa necessariamente estar dentro do body, né? Block, título,
end block. Pronto. Então eu tenho aqui, né, o meu template base, fiz as importações lá do Bootstrap, importei lá meu CSS, importei meu código JavaScript, meus plugins. Ah, eu tenho aqui um menu todo bonito lá, com uma barra completa, com submenus, tudo bem. Você vai pegar aí o seu template e organizar aí as seções, né, as partes, né, do seu template por assuntos de interesse. Eu separo sempre por rodapé, conteúdo, às vezes alguma parte de destaque, uma parte do menu. Por quê? Vamos supor agora que a gente quer criar uma nova página. Então eu tenho só a página inicial, eu quero criar uma página chamada sobre. Então eu já vim aqui no Views, né, já tinha o código, ó, é só eu vou apagar aqui e vamos fazer novamente. Basicamente eu crio uma outra classe, vou chamar aqui de sobre view, geralmente o pessoal segue esse padrão aí, e ela vai ter uma herança aí com o template view. E a única coisa que eu preciso colocar aqui, quando é um template view, é o template underline name é igual páginas barra sobre.html. Só que essa página eu ainda não tenho, mas já a gente vai ter. Então vou copiar aqui o sobre view. Vamos lá na URL, ó. Eu já usei o mesmo nome, né, mas é necessário importar aqui, ó. Importa aí o sobre view. E também é necessário criar um outro padrão de URL, ó, que é, seguindo a mesma ideia de cima, path. O primeiro parâmetro que a gente coloca é o endereço para onde vai. Por exemplo, quando ele digitar sobre, ele vai vir para cá. Aí eu coloco o sobre view.as_view para transformar ele numa view. E dou um nome para essa URL, eu vou chamar ela de sobre. E vou deixar a vírgula no final, que aqui no Python não importa. Esse name aqui, a gente vai ver no próximo vídeo, que é como eu faço para criar os links, seja para uma página ou para outra, né? A gente não vai colocar o endereço por escrito, a gente na verdade vai chamar o link pelo nome dele, porque depois se você vem aqui e modifica o link, você não precisa vasculhar o seu template para modificar o link, você simplesmente chama pelo nome. Mas isso mais adiante. Então criei aqui uma URL, criei aqui a minha view, e agora falta eu criar aqui dentro do páginas, criar o meu sobre.html. Eu quero que o sobre HTML siga o mesmo padrão desse modelo aqui, ó, mas eu não quero marcar tudo aqui, copiar e colar lá. Como que eu faço isso? É simples. A gente vem aqui no início do nosso arquivo, ó, do sobre, e dá aqui o que a gente faz de extends. Coloca lá extends, entre aspas, páginas barra modelo.html. Quando eu faço isso, ó, somente, deixa eu tirar isso daqui primeiro. Vamos colocar aqui, nada aqui, no meu sobre HTML. Por quê? Acho que eu tenho o terminal rodando aqui, ó, saída, terminal está rodando. Se eu acessar aqui o barra sobre, eu vou ter esse resultado, ó, nada aqui, que era o código que eu coloquei lá, não tem nada importado, não tem fonte nem nada. Quando eu dou um extends lá no modelo, páginas barra modelo.html, salvo isso daqui. Quando eu dou um extends, olha só o que aconteceu. Reparem que eu só coloquei um extends aqui, ó, no páginas.modelo. O Django já sabe que você quer uma página que seja parecida, ou seja, que tenha exatamente essa estrutura do modelo. Só que por que a gente criou esses blocos? Reparem que aqui eu estou no sobre, mas eu estou chamando de modelo. Porque agora, aqui no sobre HTML, você não precisa colocar todo o código, você simplesmente vai colocar os blocos que você quer que sejam diferentes do modelo. Por que eu coloquei isso daqui fora dos blocos? Porque, por exemplo, toda página eu quero que faça essa importação. Então, só de dar um extends, ele já vai fazer essa importação. Por exemplo, eu tenho o título aqui. Agora, no meu sobre, se eu colocar aqui, ó, block, tem que ter o mesmo nome. Título. E eu colocar aqui, eu não preciso criar header, não preciso colocar nada. Eu simplesmente coloco o código que vai ser substituído, ou seja, que vai substituir, na verdade, esse código aqui. Então, eu tenho que usar a mesma estrutura. Então, o título, por exemplo, sobre projeto. E fecha ali o meu bloco. End block. Quando eu faço isso, ó, quando eu coloco aqui somente o bloco que eu quero diferente e o código que vai dentro dele, ó, estou na página aqui e vou atualizar minha página. Ó. Reparem que o título da página já foi alterado. Então agora se você quer mudar o conteúdo aqui, ó,
é só você vir aqui, por exemplo, no conteúdo, block conteúdo, coloca no mesmo nome, end block, e aqui a gente coloca o código do jeito que você quer. Vou criar uma div também chamada container e vou colocar aqui um h3 sobre o sistema e vou colocar um parágrafo. Esta página vai escrever nosso projeto. Assim, se eu dou um F5 aqui, olha só, eu vou ficar lá com a mesma estrutura de menu, de destaque, de rodapé, no seu template bonitinho, né? E só vai mudar o conteúdo. Na verdade, eu até gosto de fazer o seguinte com o conteúdo, em vez de eu ficar criando aqui, porque se você esquece de colocar aqui o container, você vai ficar com a página inteira. Daí, de certa forma, você vai perder o padrão aí do seu site. Eu gosto de deixar, por exemplo, aqui no conteúdo, ó, deixa eu apagar esse aqui e voltar no meu modelo. Eu gosto de colocar o meu conteúdo já dentro, ó, da div, ó. Porque daí o que acontece? Quando eu sobrescrever lá o meu conteúdo, ele já vai sobrescrever aí ele já vai deixar o container lá. Então você não vai precisar colocar aqui, por exemplo, o container, ó. E daí ele já vai seguir o mesmo padrão. Mas isso, né, é claro, se toda a página você vai ter o conteúdo. Porque se você não quer nada do conteúdo, eu quero que o conteúdo fique vazio. Ele vai colocar o container, a div lá e vai deixar vazia. Então ele vai criar sempre, tudo que der um extends nesse modelo HTML, ele vai criar uma div container. E daí se você não colocar nada lá no menu, no conteúdo, ele não vai colocar nada aqui, seria como se ele fizesse isso. Mas ele vai deixar o container aí. Então tem que tomar um cuidado. Eu gosto de deixar assim, porque daí toda página que eu dou um extends lá do modelo, eu geralmente quero alterar pelo menos o título e pelo menos o conteúdo. Ah, nessa página aqui eu não quero a parte de destaque. Então você vai lá, coloca o bloco aqui, destaque, e simplesmente deixa ele vazio, ó. Destaque, escrevi errado aqui. E deixa ele vazio. Vou atualizar a página, ó, aqui tem o destaque. Ele simplesmente vai colocar vazio no lugar desse destaque. E daí você consegue estruturar certinho o seu template. Beleza? Então essa aula a gente fecha por aqui a parte do template. Lembrando que você vai criar lá uma página de modelo, pode pegar um template pronto já da internet, joga o código dele aqui para o estático e o HTML cria aqui dentro do páginas, né, da pasta templates, páginas de novo, e cria lá os blocos, né, que você quer separar. Geralmente é menu, destaque, conteúdo, rodapé, menu lateral. Você pode ter blocos aí dentro de blocos. A parte do título também é interessante para você trabalhar com títulos diferentes. E daí, nas suas outras views, né, sempre que você tiver uma view, por exemplo, em vez de usar o modelo, eu vou usar aqui o meu index. E o arquivo index aqui, em vez de deixar esse código, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um extends no meu páginas barra modelo.html e vou criar lá novamente o bloco título. Vou criar minha tag de título, página inicial, end block, e vou criar o meu bloco de conteúdo. Vou até duplicar essa linha aqui já, para não ter que criar de novo. Duplicar esse aqui também, conteúdo, e vou colocar o meu código aqui da minha página inicial. Ah, eu quero uma imagem aqui, estática. O que eu tenho que fazer? Antes de você colocar essa imagem, você tem que vir aqui também e download static. Load static. Deixa eu só ver se é aqui ou se é lá atrás. Na dúvida, deixa ali atrás. Eu acho, não tenho certeza se é necessário. Vamos testar aqui. img static img barra logo.png. Ó, isso eu estou fazendo aqui no meu index. Ó. Então, se eu voltar lá para o meu index... Ah, tá. Deixa eu tirar o static. Então, acho que não vai ser necessário colocar o static. Tem que colocar o static, sim. Então, o static é depois do extends. Vamos ver. Por isso que ele deu alguns erros. Ó. Então, primeiro você faz o extends, depois você coloca o static. Eu não lembrava de cabeça a ordem deles, se precisava ou não. Mas, então,
o static você tem que carregar em todos os arquivos. Esse extends aqui, de certa forma, ele não já carrega o estático, ele simplesmente pega o conteúdo. Então, lá nas suas outras páginas, você tem que lembrar de fazer o extends, então, por exemplo, aqui no sobre também, e fazer um load static lá para você poder utilizar os arquivos estáticos, igual eu fiz aqui de colocar a imagem. Por isso que ele deu os erros lá quando eu fui carregar, beleza? Então a parte de templates é isso daí, espero ter ajudado. E na sequência eu vou fazer um vídeo de revisão só para a gente entender e relembrar aí certinho qual é a estrutura do Django, beleza? Falou!